que com certeza deve ter ouvido vários debates sobre a questão do Enem de domingo para cá. Mas, senhor presidente, o que me traz a esse grande expediente de hoje é a continuidade do debate que a gente já vem fazendo sobre a questão das empresas de ônibus e o transporte na cidade de Ilhéus. Vereador Ivo, eu fui verificar, e Vossa Excelência é um dos que mais coloca aqui a importância do município arrecadar para que a gente possa aplicar no orçamento, nas estruturas. Nós recebemos hoje, por exemplo, a cópia da LOA, que a gente vai ter que votar para o ano que vem, e quanto mais recursos a gente tiver, melhor vai ser a aplicação da LOA, para os anos vindouros. E essa arrecadação, ela vai das pequenas às grandes coisas. Por exemplo, para que as empresas, os táxis, que é uma empresa, o táxi é uma empresa, para que a empresa que é o táxi possa explorar a propaganda no fundo dos veículos, tem que ter uma licença, até porque é poluição visual, tem que ter uma licença específica e tem que recolher imposto em cima do que se arrecada daquela publicidade. As empresas de ônibus em Ilhéus não declaram nenhum ganho em relação à exploração daquela comunicação que tem no fundo dos ônibus. Fui verificar, não tem alvará, não tem licença, não faz recolhimento de nenhum imposto pela exploração do serviço, que é uma poluição visual e que tem que ter um regramento sobre isso. Estamos deixando de arrecadar e ainda por cima tem uma empresa de concessão pública cometendo uma irregularidade seríssima. Mas vamos mais à frente. Eu já falei aqui várias vezes que a empresa de ônibus, olha só um cálculo grosseiro, a empresa de ônibus paga mensalmente um valor aproximado de 45 mil de ISS, que é Imposto sobre Serviço, 45 mil de ISS. Numa regra de trens, bem de forma grosseira, vai dar aproximadamente 1.600.000 mês. Só a prefeitura paga mês mais de 200 mil reais. Então o resto da cidade todinha paga apenas 1.400.000. Aí a gente fica a dúvida, será que este valor está exatamente correto? Por quê? Você não consegue ter a informação de qual a quantidade de usuários que passam na catraca mês a mês, que inclusive eu estou fazendo um outro requerimento de forma bem objetiva, querendo saber isso. Qual a quantidade de usuários mês a mês que passa na catraca? Para a gente poder conferir. Está correto o valor que é declarado para recolher o ISS com a quantidade de pessoas que passa na catraca? Porque eu lembro que quando a catraca era aquela catraca que o cobrador, quando assumia o horário do ônibus, ele anotava a quantidade, o número que estava ali na catraca, e quando terminava ele anotava de novo. Então você tinha um controle de quando ele entrava, quando ele saía, de quantas pessoas tinham passado ali. Hoje, com o bilhete eletrônico, é tudo no sistema, o cobrador não sabe, quando ele chega, quando ele sai, a quantidade de passageiros que entrou, que saiu. A empresa aqui não mostra os números e a gente precisa saber como é que estão os números. Por que isso tudo, senhor presidente? Porque, por exemplo, lá no Minha Casa Minha Vida, do Teotônio Vilela, que as pessoas já estão morando lá,
tem 2 ônibus, um da Via Metro e um da São Miguel, que estão subindo lá no conjunto habitacional Minha Casa Minha Vida, que faz a linha Vilela Conquista. Somente, primeiro equívoco, porque você não tem pessoa só nesse sentido Vilela Conquista. Muito bem. Só que esses 2 ônibus Vilela Conquista, os 2 estão com os elevadores para subida de acessibilidade quebrados. Os 2, verifiquei hoje, os 2 ônibus estão com o elevador para acessibilidade quebrados. O ônibus cidadão, e aí, senhores, é importante, presidente, a gente saber que o transporte cidadão era colocado como uma bondade das empresas. Mas o ano passado, na alteração da lei orgânica do município, inclusive foi uma emenda da Associação dos Deficientes Físicos, a ABDEF, que fez uma mudança para que deixasse de ser uma bondade das empresas e passasse a ser uma obrigação. Só que agora a empresa está determinando de que o cidadão que necessita do transporte cidadão, ele só tem de 8 horas até 10 horas da manhã para poder fazer o contato, para marcar, para programar o ônibus cidadão. Passou de 10 horas da manhã, não consegue mais programar o horário do ônibus cidadão. Ora, aí fica a tentação de pensar, será que isso é mais uma das manobras para que você diminua o acesso, diminua a utilização e depois você vem querer tirar o transporte cidadão com a justificativa de que não tem muito uso? É uma possibilidade. A gente precisa estar atento, porque na lei orgânica do município de Ilhéus não é mais uma bondade, e sim uma obrigação de fazer este serviço. Então, senhor presidente, eu estou aqui em muitas sessões mostrando, apontando para a gestão, inclusive, de que nós temos um monte de regramentos não sendo cumpridos pelas empresas de ônibus, e vai vir mais, porque eu estou buscando mais informações. Então, a gestão pode, ainda antes de terminar este ano, fazer uma grande benfeitoria para o município de Ilhéus, provocando a discussão ampla, inclusive com a nova licitação de transporte coletivo na cidade de Ilhéus. O povo de Ilhéus precisa isso, precisa de um transporte coerente e decente. Por fim, senhor presidente, mudando de assunto, eu estou estudando bastante, na medida do possível, o PPA. Já identifiquei uma série de possíveis irregularidades, algumas propostas de emenda para a gente fazer no PPA. E uma das coisas que me deixou bastante preocupado, vereador Jefferson não está no momento no plenário, uma das coisas que me deixou bastante preocupado, vereadores, é que no PPA até o momento eu não consegui identificar uma linha sequer tratando sobre esporte. Uma linha sequer tratando sobre esporte. A gente já tem uma crítica aqui nesta casa de que presidente, o vereador Juarez, que é uma parte, eu vou ceder. Falou de esporte, ele é um desportista, se coçou ali. Liga em cima. Liga em cima. Aí. Agora. Liga aí, presidente, o botão de Juarez. Tá ligado, tá ligado. Tá em Paulo Mequilo. Vamos descontar esse tempo aí, viu, que o senhor não achou o botão. Ei, aí, pô. Pois é, boa noite, presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade, imprensa aqui presente. Quero parabenizar a Macrise. Eu também tinha olhado e não tinha falado nada, mas com certeza eu ia falar. Parabéns a você, a gente que gosta do esporte, como você observou, não tem uma linha. E a gente precisa fazer esse questionamento aqui na casa, porque a gente vai precisar, com certeza, que essa Secretaria de Esporte na cidade de Ilhéus
volte a funcionar, né? Nós temos atletas amadores aí que precisam sim desse apoio. Com certeza, Macrise, você está de parabéns. Boa noite. Isso aí, Pedro. Obrigado, vereador. Então, senhores, é inadmissível de que um PPA para uma cidade de Ilhéus, hoje, um PPA que pensa um projeto para 4 anos, não tenha nada que contemple a área de esporte para Ilhéus. Então, nós precisamos provocar as emendas, e já estou preparando algumas em relação também ao esporte, para que a gente possa garantir de que desde o esporte amador ao esporte profissional, tenha condições de ser aplicado, explorado, motivado na cidade de Ilhéus. E aí, senhores vereadores, eu peço a atenção de todos no seguinte, finalizando, presidente, já passando uma orientação e encaminhamento, nós teremos até, obrigado, vereador Fabrício, nós teremos até a última semana de novembro agora, para encaminharmos à Comissão de Constituição e Justiça as nossas emendas. E nós combinamos aqui entre nós, vereadores, de que cada comissão iria programar a sua data e horário de reunião para discutir o PPA. Eu preciso ainda esta semana divulgar a data e horário das comissões de Vossas Excelências, para que quem da comunidade também queira participar possa vir. A nossa comissão de Agricultura, Pesca, Indústria e Comércio, a única que eu faço parte, já decidimos que nós vamos nos reunir no dia 16, que é na quinta-feira da próxima semana, às 15 horas. Mas a gente precisa que cada comissão informe, preferencialmente por escrito, para não ter erro, na secretaria, qual é o dia e o horário, pode ser de manhã, de tarde, de noite, como Vossas Excelências julgarem melhor, contanto que a gente divulgue para que as instituições da cidade fiquem sabendo e com ou sem elas, Vossas Excelências possam se debruçar e propor as possíveis emendas para o plano plurianual que vai de 2018 a 2021. Porque, vereador Juarez, é um momento que a gente vai ter, não vai adiantar depois a gente ficar fazendo indicação, ficar fazendo requerimento, ficar fazendo discurso aqui no microfone, se a gente não apontar estes caminhos, essas estruturas num plano plurianual. Então a gente precisa que faça até a última semana de novembro, porque nós teremos até o dia 15 de dezembro para votar o PPA, e a lei do orçamento, a LOA, que já chegou, até agora vai ampliar ainda mais o nosso olhar, que a gente vai ver o PPA e já vai dar uma olhada como é que está sendo apontado a LOA para o ano que vem. Inclusive para a gente perceber onde é que a gente vai ter que se preocupar, como é a dinâmica entre PPA e LOA, para a gente poder fazer essas emendas. Então não percam essa oportunidade, vamos fazer com que esta Câmara de Vereadores, essa nova legislatura, dê um exemplo, faça esse diferencial para a cidade de Ilhéus, o município de Ilhéus, com este PPA de fato participativo, plural e propositivo, para que a gente consiga ter uma estrutura muito melhor. Então, fica aqui esse pedido de urgência para Vossas Excelências encaminharem para a mesa, para a secretaria especificamente, para que a gente possa conduzir esse trabalho. Muito obrigado, senhor presidente, obrigado, vereador Fabrício, pelo tempo, e uma boa noite a todos e todas. Falou, vereador Macrise, pelo tempo de 10 minutos, vereador Ivo Evangelista.